Pessoalmente, eu acredito muito em autonomia privada. Autonomia privada é um direito fundamental tanto quanto a vida. Em determinadas situações, a única coisa que resta a um indivíduo com síndrome do escafandro, por exemplo, que só consegue se comunicar piscando os olhos. Ele tem intelecto completo, ele raciocina, ele sente dor, ele tem sentimentos, ele tem, enfim, uma vida praticamente normal, só que ele só consegue piscar os olhos. A única coisa que resta para esse sujeito é a sua autonomia privada. Na minha opinião, o Estado não pode chegar para esse sujeito e dizer: olha, você só tem autonomia, a única coisa que você tem da sua vida é o poder de decidir coisas e eu, Estado, vou tirar de você esse poder. Decidir morrer, você não pode. Nesse sentido, o Estado está retirando o único direito que restava para ele, que era o direito de morrer. Então, pessoalmente, eu acho que autonomia privada e vida são direitos que podem entrar em conflito e o direito não pode condenar uma pessoa a viver. Por uma simples razão de política criminal. Eu não posso punir alguém que tentou comer suicídio, porque o sujeito já está no fundo do poço, está querendo acabar com a própria vida. Se eu mandar o cara para a prisão, aí que ele vai ficar pior ainda, né? Não vai ajudar em absolutamente nada. Agora, o sujeito que ajuda o outro a cometer suicídio, o sujeito que auxilia, né, um terceiro que auxilia o sujeito a praticar a eutanásia, esse sujeito pode ser penalizado. Então, é simplesmente por razões de política criminal. Eu vou botar na cadeia quem em tese, se sujeita a um sistema de repressão da pena e de restauração de uma legalidade. Enfim, né? A pena tem uma finalidade que se diz retributiva. Quem comete um mal deve sofrer um mal, que é a privação de liberdade. Não faz sentido aplicar essa pena retributiva para o sujeito que já está no fim do poço querendo acabar com a própria vida. Tá bom? Uhum. Eu não entendi a quinta pergunta. O responsável não teria o direito de escolher o quê? Na verdade, ele tem o direito de escolher. Porque na situação em que o sujeito está na cama e dependendo da manutenção de aparelhos ligados para que ele possa continuar vivo, se eu desligar os aparelhos eu não tenho uma situação de eutanásia. A eutanásia acontece quando o sujeito tem vida, o curso causal que vai desencadear a sua morte não se iniciou. Quer dizer, eu desligo os aparelhos, eu deixo o sujeito vivendo por conta própria, ele não vai morrer simplesmente por eu ter desligado os aparelhos. Ele precisa de ajuda, ele precisa que alguém desencadeie o curso causal para ele poder morrer. Ele precisa que alguém lhe dê uma facada, que alguém lhe dê um remédio, que alguém, enfim. Isso é eutanásia. É iniciar o curso causal que vai resultar no efeito morte. Se alguém simplesmente desliga os aparelhos de uma pessoa cuja vida dependia desses aparelhos, eu não tenho exatamente eutanásia, pelo menos não no sentido jurídico do termo. O problema aqui não é jurídico exatamente, o problema é ético. O médico, quando se forma, faz um juramento. Ele jura que vai utilizar todos os meios e todas as tecnologias disponíveis para prolongar a vida do seu paciente. A questão que se coloca é ética. Vale a pena prolongar a vida do paciente a custo de uma dor que só ele consegue sentir? É ético prolongar a vida do paciente à custa da sua própria dignidade? Isso aqui é uma afronta ao dever ético do médico ou não? E o problema é ainda moral, porque eu estou colocando nas mãos da família uma decisão que competiria exclusivamente à própria pessoa. Como a pessoa não pode se manifestar, é a família que tem que decidir no seu lugar. Esse meu testamento vital, esse documento, exime o médico de responsabilidade perante o Conselho Federal de Medicina, então exime o médico da responsabilidade ética e exime o familiar de um conflito moral. O meu familiar sabe que naquela situação a minha vontade é que os aparelhos sejam desligados. Agora, essa resolução é é objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, justamente porque esse argumento é o seguinte: em casos concretos é muito difícil eu separar eutanásia do simples desligamento de aparelho. Na prática, como é que eu vou comprovar, como é que eu vou saber se o curso causal do resultado morte foi desencadeado antes ou foi desencadeado exatamente com o desligamento do aparelho?
Bom, a eutanásia, na verdade, ela é um método que é usado em alguns países, né, para abreviar algum sofrimento de algum paciente. É um método artificial em determinadas situações, quando o doente tem uma doença que não tem cura ou um prognóstico muito ruim, para abreviar o sofrimento. Tá? Seria o método de usar alguns medicamentos para acelerar, tirar algumas medidas de suporte. Só que a gente tem que diferenciar que nós podemos ter dois tipos de eutanásia. A eutanásia ativa, que é onde a gente vai agir para acelerar isso com medicações ou com atitudes, e a eutanásia passiva, que a gente não vai usar para acelerar, só que a gente vai tirar recursos que possam prolongar e deixando o curso natural da doença. Porque não tem uma legislação ainda específica, ninguém conseguiu separar. A eutanásia, por definição, seria quando tu faz qualquer interferência ativamente e tu é responsável pelas atitudes. E o passivo, o paciente é responsável, como teve a menina no passado nos Estados Unidos, que ela optou, só que mesmo assim tu dá artifícios para ela. Tu vai prescrever medicamentos para ela tomar, tu vai prescrever infusões contínuas para ser injetado nela, então indiretamente tu está participando disso. Então é considerado também como um homicídio. Que a eutanásia não deixa de ser um suicídio, só que a pessoa que está ajudando, normalmente a figura do médico, ela age ativamente, ela que é responsável pelas atitudes. O suicídio assistido, apesar de ter a interferência médica com prescrição de medicamentos, com, com soluções e coisa, mas é o paciente que acaba se aplicando, acaba tomando por si conta e assumindo a consequência por si. No mundo, legalizado que eu saiba é na Holanda, Suíça e Alemanha. E aí tem alguns estados dos Estados Unidos que permite tanto eutanásia como suicídio assistido. Na América do Sul, eu sei que está em discussão no Uruguai, na Colômbia.